Alguma vez você já precisou guardar o histórico de uma dimensão? Por exemplo, você tem uma carteira de clientes e esses clientes mudam de vendedores ao longo do tempo. Como é que você atribui a venda para o vendedor correto lá para trás? Isso se chama Slowly Change Dimensions. E é o que a gente vai ver hoje no quadro O Mestre Resolve. Então, se você não é inscrito no canal ainda, clique no botão ali embaixo, inscreve, ativa o sininho, deixa o like e compartilha com seus colegas. Bora para a dúvida? E o tema de hoje veio lá do nosso fórum da comunidade Power BI Experience. Foi uma dúvida do aluno Bernardo Fonseca. Vamos dar uma olhadinha. Olha só o que ele falou ali no nosso fórum. Lembrando que nosso fórum é exclusivo para alunos do curso completo, tá? Tem uma tabela de dimensão de vendedores de uma empresa com suas respectivas carteiras de clientes. Porém, às vezes, o cliente acaba mudando de carteira de um mês para o outro. Exemplo, o cliente Ricardo, que no mês de janeiro fazia parte da carteira do Leonardo, né, o vendedor Leonardo, no mês de fevereiro passou para a carteira da vendedora Gisele. Como é que a gente trata isso, né? Como é que eu mostro que lá em janeiro o cliente Ricardo, né, teve as vendas para o Leonardo? Ou seja, em janeiro eu tenho que mostrar que as vendas foram do Leonardo e não da vendedora atual, que é a Gisele, tá? Esse tipo de problema acontece, né? Essas mudanças de dimensões ao longo do tempo, e a gente chama de Slowly Change Dimensions, acontecem quando esse histórico que eu quero deixar salvo, que é o vendedor no caso aqui, não está lá na tabela fato. Ou seja, eu tenho uma ligação aqui, ó, de vendas com cliente apenas. Então ele até cometeu um errinho aqui, né? Porque na verdade é uma dimensão cliente. Vamos dar uma olhada na base, vai ficar mais claro. Olha só, tenho duas tabelas, tá? Tabela aqui de cliente e tabela de vendas. Lá em vendas, ó, eu tenho apenas quem foi o cliente que comprou. Eu não tenho aqui qual foi o vendedor. Esse que é o desafio. Por exemplo, o cliente 5. Quem era o vendedor nessa época, em janeiro de 2021? É esse carinha que eu tenho que achar. Eu não posso apenas atribuir, ó, não, cliente 5, hoje tem o vendedor fulano. Então coloca todas as vendas para fulano. Não, porque o vendedor fulano pode ter acabado de entrar na carteira desse cliente. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, quando eu não tenho esse histórico na fato, e eu tenho apenas na dimensão, é o típico caso, né, de Slowly Change Dimensions tipo 2. Mas se você quiser se aprofundar mais sobre isso, tá? Pode dar uma olhadinha no livro do Ralph Kimball, que ele fala tudo sobre modelagem dimensional e fala bastante também sobre SCD, né, Slowly Change Dimensions. Eu vou te mostrar aqui de duas formas, tá? A maneira que o nosso amigo aqui, o Bernardo, nosso aluno, a maneira que ele está salvando esse histórico, né? E depois, no final desse vídeo, tá? Eu vou te mostrar como é que é a maneira mais adequada ou mais que segue as boas práticas, tá? De uma modelagem dimensional. Fechado? Então vamos lá. O caso dele é um pouquinho mais simples da gente tratar. Porque ele trata, ó, da seguinte forma. Para todo mês, tá? Janeiro, fevereiro, janeiro, fevereiro. Se eu tivesse março, eu teria aqui de novo março. Para todo mês, ele fica repetindo quem é o vendedor daquele mês. Então, olha só. O cliente 1, que é o Roberto, tá? Teve o vendedor Júlio em janeiro e manteve em fevereiro. Ou seja, não houve mudança. Isso aqui a gente vai ver que é uma coisa, que é algo que não é bem assim que a gente salva, né? A gente geralmente salva uma data de início e uma de fim. Então, nesse caso, ó, ele está duplicando. E se tivesse mais um mês, ele iria triplicar o valor e por aí vai. Tá? Então a gente vai ter uma forma diferente de tratar isso, conforme eu vou te mostrar no final desse vídeo. Mas beleza, vamos lá. Cliente 2, que é a Renata, também não mudou, ó, Júlio e Júlio. Vamos pegar o exemplo lá que ele falou do Ricardo. Olha só o Ricardo, que é o cliente 4. Era o Leonardo em janeiro, foi para a Gisele em fevereiro. Ou seja, cliente 4 para as vendas de janeiro, eu tenho que atribuir para o Leonardo e não para a Gisele. Então vamos ver aqui, ó, cliente 4. Cliente 4 em janeiro, ó, comprou uma televisão. Essa venda foi para o vendedor Leonardo, que era o que estava ativo em janeiro. Já aqui embaixo, ó, cliente 4 em fevereiro, o sofá, quem vendeu na verdade foi a Gisele, porque em fevereiro, ó, tá? Ou seja, de acordo com o vendedor da época, eu tenho que atribuir a venda para ele. E aí eu tenho duas opções, né? Ou
eu de alguma forma coloco o nome do vendedor aqui, ó, na tabela de vendas, né? Fazendo um join que a gente vai ver como é que faz. Ou a gente cria a famosa SK, Surrogate Key, nessa tabela aqui. Vamos fazer isso de duas formas, vamos lá. Então vão ser várias formas que eu vou te mostrar, tá? É um assunto bem legal, tá bem avançado de certa forma, mas é pura modelagem de dados. Vamos lá. Estou com o Power Query aberto, ó. Tabela de clientes e tabela de vendas. Qual que é a forma tradicional? A forma tradicional é você vir aqui, ó, em adicionar coluna, coluna de índice, e aqui você coloca, ó, por exemplo, de 1. Então adicionei lá um índice que eu vou chamar de SK cliente. Então olha só, eu tenho aqui, ó, 18 linhas. Quer dizer que eu tenho 18 clientes? Não. Eu tenho 18 versões desses clientes aqui, que na verdade são 9, tá? Ele está salvando aqui, né, para cada mês novo, uma nova versão do cliente. Basicamente é isso. Esse SK cliente é o que eu tenho que levar lá para vendas, ó. É o que eu tenho que trazer para cá. Eu não posso simplesmente fazer um join, né, um relacionamento de CD cliente com CD cliente diretamente. Por quê? Porque vai dar muitos para muitos. E vai dar problema. Vamos ver esse probleminha que vai dar? Eu vou lá, ó, em página inicial, fechar, aplicar. Nem vou usar o SK cliente por enquanto. Só para você entender o perigo, né? De você fazer algo que não é o adequado, né? Que não segue as boas práticas. Vamos lá. Vou vir aqui em relacionamentos e vou criar, ó, um relacionamento direto de CD cliente com CD cliente. Pô, não sei o que eu estou fazendo, vou aplicar aqui, cliquei em OK. Vamos ver se vai dar certo isso. Cliquei em OK. Aí eu vou vir aqui no meu visual, criar uma matriz para colocar, ó, vendas por vendedor. Vendedor. E aqui o valor. Vamos ver. Deixa eu aumentar esse meu texto aqui. Olha lá. 14 mil, mais 12 mil, mais 8 mil. Isso aqui passa de 24 mil, né? Passa de 24 mil. Se você somar, ó, individualmente, né? 8 mais 12 dá 20, mais 14 daria 34. Tá passando quase 10 mil aqui, né? Justamente por isso. Porque um CD cliente, não um cliente, tem mais de um vendedor. Já teve mais de um vendedor, né? Tá? Então, tem que cuidar muito com isso, muito. Relacionamentos muitos para muitos são... Os valores não são aditivos, tá? Você não pode adicionar aqui um por um e esperar que vai dar o total. O total tá certo. Os individuais que estão errados. Tá? Os individuais que estão errados. Se eu botar o cliente junto, ó. Então, se eu olhar cliente por cliente, até tá certo. Tá? Se eu só somar esses valores aqui, ó, tá certinho. Agora, dentro, por exemplo, ó, vamos ver se eu acho aqui. Ó, o Lucas, ele está atribuindo o mesmo valor, ó, 3.300 para os dois vendedores. Vamos ver o Ricardo lá do nosso exemplo. Mesma coisa, ó. Ele está atribuindo o total do Ricardo, que é o cliente, né, para os dois vendedores. Está errado. Eu tenho que poder separar esses dois vendedores. Quanto que veio para cá e quanto que foi para lá. Isso que a gente vai fazer lá no Power Query. Voltei para lá, transformar dados. Vou vir aqui agora, ó, em vendas, e de alguma forma eu tenho que trazer aquele SK que eu acabei de criar, esse índice aqui, ó, né? Como? Um merge triplo aqui, ó, entre mês, ano e CD cliente. Então, nesse caso dele, eu consigo fazer esse merge triplo porque ele está salvando para cada mês uma versão diferente. Só que lembra que eu te falei que não é a forma mais adequada, né? Não é que não é a mais adequada. Não é a tradicional. A tradicional é como eu vou mostrar no final desse vídeo. Vai ficar um pouquinho mais difícil depois, mas é a maneira mais adequada, tá bom? Vamos lá. Eu vou lá em vendas, mesclar consultas, seleciono o mês. Ó, muita gente não sabe disso, ó. Olha a dica de ouro, hein? Deixa o like aí, que isso aqui vale like, hein? Mês, Ctrl ano, Ctrl CD cliente. Um merge triplo, é como se eu estivesse concatenando as três colunas. Vou fazer um merge com clientes pelo... Aí tem que ser na mesma ordem, óbvio. Mês, Ctrl ano, Ctrl CD cliente. Ok? Vou vir aqui, ó, e vou expandir, tá? E vou expandir. Vou trazer aqui o SK cliente.
trouxe o SK cliente, já tenho lá a minha chave correta, né, para poder relacionar com o cliente, que vai, levar o valor correto para os vendedores lá no passado também. Posso deletar aqui, o CD cliente, tá? Porque eu não vou mais usar. A gente geralmente deixa a chave primária que veio lá do transacional somente nas dimensões, tá? Não deixa na fato. Na fato é somente as SKs. Deletei. Vou fechar e aplicar. Vamos ver. Será que ele vai relacionar de forma automática? Acho que vai, ó. Até já relacionou de forma automática lá, ó. Só preciso editar esse relacionamento, tá? Não é 1 para 1. Ele tem que ser muitos lá para 1 e direção única, tá? Vamos ver. 1 para muitos, isso aqui. Fechou, SK com SK. Olha lá, ó. O Ricardo, ó. O cliente Ricardo, esse aqui é o cliente. E aqui são os dois vendedores, ó. Ele pegou o 2.190 e conseguiu colocar, né, o valor correto para cada um deles, de acordo com o histórico. Legal, né? Show de bola. Não tenho mais agora aquele problema, ó, se eu tirar o cliente, de eu somar esses valores e não dar o total. Agora dá. Pode somar aí. Pode somar que vai dar 24.440. Legal? Então, essa é uma maneira bem legal de você tratar essas Slowly Changing Dimensions. Tá? Vamos ver agora como é que é a forma tradicional, vamos assim dizer. Vamos ver. O que eu fiz aqui, ó. Eu editei um pouquinho as tabelas dele, tá? Para mostrar como é que seria um caso real. Num caso real, a gente não tem, ó, a gente não fica repetindo todo mês, né, as versões do cliente, as diferentes versões do cliente. A gente faz o seguinte, a gente cria, ó, uma coluna de data início e data fim. Então, por exemplo, o cliente Roberto, tá? O cliente Roberto, ó, ele tá com o vendedor 1, que eu botei um código aqui, que é o Júlio, tá? E iniciou lá em janeiro e não finalizou ainda. Ou seja, é o atual ainda, é o ativo. Eu vou chamar até de atual, tá? Em vez de ativo, atual. Vamos pegar um que trocou, o Ricardo lá, ó. O Ricardo é o nosso exemplo, né? Vou até botar em vermelho aqui, bold, ó. O Ricardo, tá? Ele tinha o Leonardo, ó, entre janeiro, né, do dia 1º até o dia 31, e aí em fevereiro, do dia 1º de fevereiro até o dia infinito, né, ele tá com a Gisele, ou seja, a Gisele é atual. Então percebe que aqui eu tenho menos linhas, porque eu só vou adicionar uma linha nova quando o cliente mudar de vendedor. Tá? É assim que é feito no tradicional, assim que a gente geralmente trata lá no Data House, né, ou na sua base, onde você, enfim, montar sua... você fizer criar o seu histórico onde você quiser, né? Mas geralmente no Data House, tá? Que a gente faz isso. Como é que é lá na tabela de vendas daí? Na tabela de vendas não muda muita coisa, tá? Não muda nada, na verdade. Ah, eu só botei aqui, ao invés de ano e mês, né? Eu botei a data da venda, que é o mais tradicional também, né? Geralmente nós temos ali o valor do dia, no dia a dia, e não no mês. Mas tudo bem, só um exemplo novo aí. Eu vou fazer o seguinte, vou lá em transformar dados, tá? E eu vou agora, ó, desabilitar essas duas cargas aqui. Desabilitei, desabilitei, para trazer agora a nova fonte com essas tabelinhas aí que a gente adicionou lá no Excel. Vamos lá, base Bernardo, vou trazer aqui, ó, clientes SCD, vendas SCD. Ok, beleza. Feito, essas duas aqui. Perceba que o desafio é o mesmo, ó. Eu tenho aqui a tabela de clientes, tá? E eu tenho que passar de alguma forma o código correto do cliente lá para a tabela de vendas. Qual código? Esse índice que eu vou criar também, ó. Eu vou vir aqui, vou adicionar uma coluna de índice. Não mudou nada. Continua sendo o meu SK cliente. Tá? Só que agora lá na tabela de vendas, eu não consigo fazer um merge triplo ou um merge duplo, que seja com a data. Porque a data aqui, ó, tá num range de maior que o início e menor que o final. Então eu vou fazer uma artimanha aqui no Power Query, tá? Eu não vou otimizar, minha ideia não é otimizar o código do Power Query, otimizar as etapas. Eu vou fazer passo a passo para ficar claro. Aí quem for avançando aí no conhecimento em linguagem M, pode depois otimizar, tá?
Não estou preocupado aqui com performance na linguagem M, no Power Query no caso. Vou mesclar. E eu vou mesclar somente o CD cliente, tá? CD cliente, lá com a tabela de clientes, pelo código dele. Você vai ver o seguinte, ó, quando eu expandir esse carinha, quando eu expandir ele, ó, ele vai trazer mais linhas, ele vai aumentar o número de linhas. De 18, marca esse número, 18. Ele vai para, vamos ver, ó, vou trazer somente a data de início, a fim e o SK cliente, ó. Foi para 26. Por quê? Porque tem linhas aqui que eu tenho que remover agora. Tem linhas que eu tenho que remover. Como é que eu sei qual é a linha que eu tenho que remover? É quando essa data aqui, ó, estiver fora daquele range lá de data início e data fim. Por exemplo, vamos pegar aqui essas duas linhas, ó, tá? O cliente 4. 20/1 foi o dia da compra, da venda no caso, tá? 20/1 cai em qual dos dois períodos aqui? Cai no de cima ou cai no de baixo? 20/1 cai no de cima, né? Ou seja, essa linha aqui inteira eu vou remover. Porque aquela data está fora desse período aqui, ó. Está anterior, né, ao início, tá? Então, eu tenho que fazer um check para comparar essa data aqui com essas duas datas aqui. Quando essa data de venda estiver dentro desse período aqui, ó, for maior, igual ao início e menor que o fim, eu mantenho aquela linha. Ou seja, falando de outra forma, né? Quando essa data estiver fora desse range, não fizer parte desse range, eu vou excluir aquela linha. Ficou claro? Ficou, né? Como é que eu faço isso? Como eu falei, eu vou fazer da maneira mais simples possível, que é através de uma coluna personalizada, que eu vou chamar de cliente correto, tá? Se, if, data de venda for maior ou igual à data início e end, aqui é end, né? A data venda for menor do que a data fim, né? Se isso acontecer, é o cliente correto. Então, then 1, else 0. Ok? Agora eu faço um filtro aqui, ó, mantendo apenas o cliente correto igual a 1, voltou para 18 linhas. Isso é um check importante. Tem que voltar para o número de linhas que tinha antes. Posso deletar agora esse cliente correto, com o CD cliente também, com a data de início, com a data de fim. Deleta, porque agora eu tenho o cliente correto com esse SK cliente também, ó. Legal? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o nosso amigo Ricardo. Cadê o Ricardo? Ó, o Ricardo tem duas versões do Ricardo. Tem duas versões dele. A versão com o SK5, tá lá, e o SK6, né? O SK5 e o SK6. Aqui eu tenho, ó, eu deveria ter mantido lá o cliente, peraí. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui onde eu tô, pronto. Ó, o cliente 4, ó, que é o Ricardo. Vamos ver lá. SK5, tá aqui. E se eu descer lá embaixo o cliente 4, lá em fevereiro, ó, tá aqui. SK6, tá? Então, estou mantendo o histórico de forma adequada. Fechar, aplicar. Ele vai criar ali os relacionamentos também entre os dois SKs. E a gente vai ter o mesmo resultado que antes. Só que agora a gente aplicou um passo um pouquinho mais difícil, né? Que foi essa comparação de range. Porque geralmente é assim que a gente tem, tá? Não é para cada dia ou para cada mês a repetição dos valores lá do histórico. Feito lá, vai quebrar nosso visual, porque a gente trocou tudo, né? E eu vou botar aqui, ó, o vendedor com o valor de vendas. Mesmo valor que a gente tinha antes. Legal? Ficou certinho. Beleza, matamos. Quero dar aqui agora uma dica extra. Aliás, mais duas dicas extras. Hoje eu tô bonzinho, hein? A primeira é a seguinte. Você pode ver aqui que quando eu tenho, ó, cliente numa matriz, vendedor em colunas e o valor de venda em valores, dá pra ver claramente, ó, que... Deixa eu aumentar aqui a grade. Que o Ricardo, que tá aqui, ó, tem um valor que tá lá pro Leonardo e outro valor que tá para a Gisele. Quebrou, né? Quebrou pro vendedor antigo e pro vendedor novo. E se eu tivesse um requisito de negócio aí, um pedido,
para ter uma comparação do lado aqui, ó, e mostrar somente o valor para o vendedor atual. Ou seja, se o Ricardo mudou do Leonardo para a Gisele, eu quero voltar tudo para a Gisele. 2.190 lá para a Gisele. Como é que eu faria isso, hein? Vamos lá de novo, transformar dados. Aí eu faria da seguinte forma. Eu teria aqui, ó, em vendas, tá? Na tabela de vendas, eu adicionaria aqui um SK cliente atual. Como? Vamos lá, mesma coisa, ó. Vou mesclar consultas. Aliás, agora eu não poderia ter tirado... Vou fazer o seguinte, então. Eu não poderia ter tirado o nosso amigo CD cliente. Então vou fazer a seguinte mudança aqui, ó. Nesse meu colunas removidas, eu vou precisar ainda do CD cliente. Então eu vou tirar, vou deletar ele de lá, fazer assim, voltou para cá, porque eu vou fazer um mesclar consultas com CD cliente e CD cliente aqui, tá? Vou expandir, e agora eu vou expandir o seguinte, somente a coluna de ativo e somente a coluna SK cliente. Ok? E agora eu vou manter o ativo igual a 1 apenas. Ativo igual a 1. Agora eu posso deletar esse ativo, posso deletar esse CD cliente, e aqui eu tenho agora um SK cliente, ó, atual. Atual. Olha que legal, tá? Esse meu SK cliente atual. Pode ver lá que a gente vai ver lá depois no relatório que o Ricardo, né? Que é o nosso cliente Ricardo, vai estar atribuindo tudo para o vendedor atual, tá? Vamos ver isso? Vamos ver isso. Fecha e aplica. Cria aqui agora um relacionamento a mais, ó. Olha só, detalhe importante, hein? SK cliente atual com SK cliente. Vai criar um relacionamento inativo, ó. E agora eu crio uma medida aqui em vendas, nova medida, que é o seguinte, que é valor vendedor atual igual. Como é que a gente faz, hein, para ativar um relacionamento? Quem sabe aí? Calculate, faz a soma lá do valor, utilizando o relacionamento entre SK cliente atual e o SK cliente lá da tabela de clientes. Olha a diferença que vai dar, hein? Eu estou ativando agora um relacionamento inativo lá. Ctrl C, Ctrl V, vou trocar aqui esse valor pelo valor do vendedor atual e está tudo lá no Ricardo sendo atribuído para a Gisele. Qual está certo e qual está errado? Não existe isso, né? São duas formas de ver o resultado. Aqui eu estou olhando o histórico correto e aqui eu estou atribuindo tudo ao vendedor atual. Pode ver que não tem nenhuma linha aqui, ó, de cliente que duplica o valor, né? Ou que aparece mais de um vendedor. Bacana, hein? Duas formas diferentes aí de você analisar, né? Dica final agora. Vamos lá. Minha opinião, tá? Leonardo, essa é a melhor forma que você vê para tratar SCD, ou Slowly Change Dimensions? É criando o SK cliente, jogando lá para vendas e mantendo mais de uma cópia do mesmo cliente? Eu não gosto muito dessa opção. Por quê? Agora eu explico por quê. Se eu fosse perguntar para você qual a quantidade de clientes que eu tenho, você ia dizer que era 13? Não. Você teria que fazer uma contagem distinta aqui dos clientes, né, do código dele. Ah, são 9. E você começa a trabalhar com valores ou com dimensões, né, que estão com valores duplicados. Então, qual que seria uma opção interessante para tratar? É você separar em duas dimensões. Uma dimensão cliente, uma dimensão vendedor. E lá na tabela de vendas você ter o código do cliente e o código do vendedor. Vou mostrar aqui para você rapidinho como é que a gente faria isso. Ó. Página inicial, transformar dados, tá? E eu faria da seguinte forma. Aqui, ó, tá? Eu não precisaria ter adicionado esse índice. Então eu vou refazer alguns passos, tá? Vou fazer bastante coisa aqui de novo, para a gente poder refazer tudo. Então aqui, eu já estou com esse arquivo salvo com backup se eu precisar. Desde esse carinha, ó, tipo alterado, botão da direita, excluir até o fim.
Aqui em clientes, vou remover o índice. Tá. Deixa a tabela clientes como tá. Deixa como ela tá, normalzinha, sem fazer nada. E cria duas referências. Uma. Duas. Aqui você pode daí desabilitar a carga. E aqui você pode chamar de DIN cliente, maneira bem tradicional de chamar nas tabelas de Data Warehouse, né? E aqui DIN vendedor. Beleza. Na dimensão vendedor, eu vou manter apenas os dois códigos do vendedor. Então eu vou remover outras colunas. E vou manter aqui apenas uma única versão do vendedor. Então, remover duplicadas. Show! Lá na dimensão cliente eu vou fazer o mesmo, ó. Remover outras colunas. Deixa apenas o cliente, óbvio, daí, né? E remover duplicadas. E lá em vendas, o que eu vou fazer? Pô, falta eu trazer para cá o código do vendedor, porque o do cliente eu já tenho. Como é que eu faço isso? Aí é da mesma forma, né? Aí eu vou mesclar. Eu não precisava ter tirado aquele monte de passo lá, mas tudo bem. CD cliente, ó. Com CD cliente. Então por isso que eu mantive a original lá paradinha, né? Porque eu vou usar como referência apenas. Uma tabela que vai ser usada como referência aqui, ó. Para eu trazer agora o código do vendedor. Com a data de início e a data de fim. O código do vendedor, tá? E aí eu vou lá em adicionar coluna. Coluna personalizada. Mantém. Ou cliente correto, né? Cliente correto. Podia ser vendedor correto, né? Vendedor correto. Essa aqui é a pergunta, na verdade. If data da venda maior ou igual a data início e a data da venda for menor do que a data fim, então 1. Else 0. Eu fiz errado aqui. Ah, aqui não é, o end não é assim, né? Aqui eu estou acostumado com DAX. End é assim, é por escrito. Vendedor correto é 1. Beleza. Tem que dar 18 linhas, deu. Tiro fora essas 3 colunas. Ajusto o tipo das demais aqui, todas, né? Ajustar o tipo aqui, ó. Transformar, detectar tipo. E agora eu tenho, ó, na tabela fato, né? Vou até chamar de FT vendas, tá? Eu tenho o histórico. Então eu consegui trazer o histórico aqui. Não precisei criar a SK aqui no Power Query. Óbvio, se eu estivesse trabalhando lá com Data Warehouse, pô, seria bem melhor, né? Do que eu ter que ficar fazendo merge aqui no Power Query. Então, se você puder fazer tudo na fonte, lá no SQL, ou lá no seu Data Warehouse, melhor, tá? Melhor. Porque aqui você está fazendo um merge, vai trazer um pouquinho mais de lentidão na hora de atualizar por aqui, beleza? Mas olha só, agora eu posso fechar e aplicar. Vai quebrar todas as nossas medidas lá, nossos visuais, mas não tem problema, tá? Vamos ver se ele vai relacionar certinho. Ó, dimensão cliente com a dimensão vendedor, fez bacana. E aqui vamos corrigir isso para botar, ó, o cliente em linhas e o vendedor em colunas, tá? Fica de exercício aí para você agora, então, fazer esse ajuste, né, para que essa medida aqui também funcione. Ou seja, eu trazer aqui, ó, para a tabela de vendas o código do vendedor atual. Mesmo exercício, né? Bem semelhante, só que ao invés de você trazer um SK atual, você traz o código do vendedor atual. E você pode fazer aquele outro relacionamento inativo e ajustar a medida. E aí? Eu prefiro 1000 vezes assim, tá? Quando eu posso, quando eu puder, tá? Sempre que eu puder, na verdade, separar uma dimensão que tem histórico em 2 dimensões, uma lá com a original e a outra que mantém o histórico, eu prefiro fazer assim, tá? Do que ter uma única dimensão e você vai adicionando novas versões daquela dimensão, tá? Eu prefiro assim, mas nem sempre isso é viável, né? Por exemplo, se eu quero manter muitos históricos, endereço, rua, cidade, aí fica complicado, né? Você fazer várias e várias dimensões extras. Nesse caso aqui, é bem viável até você separar em 2 dimensões, fica bem mais fácil de você tratar dentro do Power BI. Me diz aqui embaixo nos comentários, ó, como é que você prefere? Prefere criar SK no cliente e deixar as versões ali dele? Ou prefere separar em 2 dimensões
e ter ali o cliente e o vendedor isolados. Curtiu o vídeo? Deixa aqui seu like, não esquece, se inscreve e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Grande abraço.